E aí, meu aluno, tudo bem com você? Estamos de volta aqui para mais uma aula aqui no Universo da Elétrica, junto com o seu amigo e professor Jadson Caetano. Veja, na aula anterior, no que diz respeito aí, né, a instalação elétrica residencial, eu lhe mostrei dentro da obra, tá? Tá aqui no nosso canal a aula, tá bom assim? Então volte aí e veja caso você não tenha visto. A aula anterior é eletricidade residencial, aula 1, né? A gente disse, ó, começar a lista de materiais. Você fazer uma instalação tem que ter um material elétrico, né? Você vai começar a fazer por onde? Pelo coração da sua instalação elétrica, que é o quê? Que é o seu quadro de distribuição. Você vai lá no quadro de distribuição e vê quantos circuitos você vai ter. Evidentemente vai depender de cada obra que você vai fazer, né? Assim, a divisão de circuitos. Seguindo a NBR 5410. Circuito de cozinha, área de serviço, tomada de uso específico como chuveiro, né, iluminação, né, tudo separado, tudo direitinho como pede a norma. Então fiz aqui uma divisão, aí beleza, a partir disso, ó, a gente já vai saber, né, quantos disjuntores você vai precisar comprar, tá? Evidentemente, na parte do projeto do cálculo, você vai fazer aí o dimensionamento para saber o tipo de curva do disjuntor, né, a corrente nominal do disjuntor, o tipo de curva, lembra, essa partezinha aqui, o C, né? Curvas indutivas, por exemplo. 16 é a corrente nominal dele, né? Aqui eu já tenho um tipo de curva B, tá bom? E a corrente 25 amperes. Isso aí tudo a gente dimensiona, né? Na parte de dimensionamento do circuito, levantamento de cargas e tudo, né? A gente está falando aqui dos materiais, né? Fez a divisão de circuitos, vai saber quantos disjuntores você vai comprar e também, ó, quantos DR você vai comprar aí de acordo, né, com cada instalação, né? Por exemplo, no nosso método de instalação, de acordo com o que o cliente quer, a gente vai colocar um DR como para proteger todo o circuito, né? Junto, evidentemente, o DR é um ponto importante. Você tem que proteger também o DR. O DR serve para proteger contra choque, né? Assim, mas o DR ele precisa ser protegido, né? Que a função do DR, quando a gente chama de DR, entenda, é IDR, né? O interruptor diferencial residual, que ele tem a função de proteger contra a fuga de corrente. Consequentemente, ele não tem aquela função lá de D do disjuntor, né? DDR, é IDR. Quando a gente falar abreviar DR, entenda que eu estou falando do IDR, que é o mais comum da gente encontrar, tá bom? Então a gente vai precisar de um disjuntor aí, né? Sempre ao lado dele, ó, corrente do DR 40, corrente do disjuntor 32. Esse aqui vai ser o disjuntor geral de um dos quadros, né? E perceba, a corrente do DR é sempre maior do que a dele, ou igual, pode ser igual também, tá? Por quê? Porque esse disjuntor vai proteger o DR, em caso de, por exemplo, de não passar uma corrente maior do que ele suporta, né? Ele suporta só 40 amperes aqui, tá bom? Então passou mais 32, o disjuntor aqui já dispara. Então ponto importante na hora de compra do material, tá? Para não comprar errado. Por exemplo, comprar um disjuntor geral lá do seu quadro maior do que a corrente que o seu DR suporta. Então o seu DR ali pode vir a queimar os contatos dele, digamos assim. Então dito isso, quadro de distribuição. Eu vou comprar o quadro, né? Se é a quantidade de disjuntores e tudo, de acordo com a divisão de circuitos, né? De acordo também com a divisão de circuitos. Vou saber o que, né? Que eu vou precisar lá dos barramentos neutro, terra, e barramento pente aqui para colocar em cima, né? Dos disjuntores lá, ó. E além disso, você vai poder estar comprando o seu quadro, né? De acordo com a quantidade de circuitos que você vai utilizar, tá? Sempre deixando uma folga aí, tá bom assim? Por exemplo, você fez lá dimensionamento, aí você vai ter 8 posições. Você vai comprar o quadro de 8 posições? Jamais, compra o quadro sempre passando, tá? Para deixar posições extras aí para no futuro, caso precise fazer alguma mudança, você poder fazer, tá bom? Então o quadro aí de 12 posições, né? Como você vê aqui, e com os devidos barramentos. Também inclua aí na sua lista de materiais, tá? Barramento neutro e terra, e barramento tipo pente para você fazer aquela interligação, né? Tá? Interligação aqui em cima, beleza? Então, dito isso, ó, perceba, lembre que quando a gente fez a divisão no circuito na aula anterior, 2, 3, 4, 5 disjuntores, né? 5 circuitos aí para os 5 disjuntores que a gente colocou, beleza? Aí tinha um circuito geral, aí 5 posições, 6, mais o DR, lembre, ó, 6 posições DR, ocupa quantas posições? Isso é importante você lembrar, tá? O DR ocupa 2 posições, ó, como se fosse 2 disjuntores em relação à posição dele, tá bom? Beleza? Então a posição de 2 disjuntores equivale à posição de um DR, ou seja, ele ocupa o espaço de duas posições lá no quadro, tá bom? Então, ó, volta para cá. A gente tinha feito a divisão, 6 circuitos contando com geral, mais o DR 2, daria 6, né? 7 e 8. Então já daria 8 posições, só aí.
né? Os disjuntores dos circuitos e o DR. Aí perceba o quadro da gente. O quadro da gente comprou com 12, né? Porque pode vir mais 2 DPS, né? Aí sobe mais 2 posições e mesmo assim ainda fica com folga, tá bom? Então, dito isso, ó, você fez a sua lista de material. Lembrando, abrindo aqui um pouco mais, ó, você vai ter que comprar, evidentemente, os cabos corretos, tá? Né? Dê uma olhada aí nos cabos, compre cabos confiáveis, né? Não queira inventar de economizar demais para depois ter dor de cabeça na instalação, tá esquentando demais os cabos derreterem, né? Compre os cabos corretos, tá bom? Numa marca que você tenha confiança e tenha disponível na sua região, beleza assim? Então, dito isso, você, a partir da separação de circuito, você vai saber disjuntores, DR, o quadro, né, e as posições que você vai precisar de ter nos quadros, compra os barramentos, compra tudo direitinho, beleza. Mas você tem que lembrar também, ó, que vai ter os circuitos terminais, você vai precisar, né, dessas caixinhas aqui, ó, tá? Essas caixinhas aqui, 4x2, né? Essas caixinhas, evidentemente, elas serão chumbadas na parede, tá? E se você observar bem, né, ela vai ser útil para quê, ó? Justamente para isso aqui, ó, né? Você vai chumbar ela na parede, chegando com os eletrodutos, evidentemente, né? Para ver do teto, desceu para cá. Aí aqui você vai ter, ó, né? Ela na parede. Então você precisa contar também a quantidade de caixinhas 4x2 para botar na sua lista de materiais. E além disso, ó, o importante, lembre que essas caixinhas 4x2, elas também servem, ó, servem para quê? Para, deixa eu pegar outra aqui, né? Tomadas, tá? Então perceba que elas encaixam aqui também, ó, tá? Beleza? Então, quando você for contar a quantidade de caixinhas 4x2, lembre, caixinha 4x2 vai ser utilizada tanto para as posições dos seus interruptores, quanto para as posições das suas tomadas, né? Beleza? Então, você coloca na quantidade aí exata que você vai necessitar, tá? Evidentemente, ó, aí circuito de iluminação, circuitos de tomadas, tubos, né? Além desses circuitos simples, a gente vai ter os circuitos, né, ó, específicos, né? Aí chuveiro, por exemplo, é um circuito específico. E se você for olhar direitinho, outra dica prática aqui, ó, tem a garantia, tudo direitinho, é bom você guardar nota, né? Fala para o seu cliente, guarda a nota. Quando for tirar a nota dos materiais, já tira a nota no CPF do seu cliente, pede para ele guardar. Ou seja, faça a instalação, a gente garante. Então guarde a nota, e quando precisar trocar alguma coisa, sua instalação está sendo feita dentro da norma, o cliente vai ter direito ali de ser ressarcido, né? Beleza? Uma coisa importante, ó, é observar sempre a potência, tá? Olha a potência 220 volts, né? A potência 4.600 watts. Se você der uma procurada aqui no próprio chuveiro, você vai encontrar o disjuntor que ele pede para você utilizar, tá? Ó, tensão, potência, o fio que ele coloca, né? Ou seria o cabo, né? 4 milímetros, tá? 4 milímetros. E o disjuntor 25 amperes, tá? Sistema de aterramento sim, mangueira com ducha manual, compatível com DR. Então, coisas importantes de você tá olhando aí, ó. Para distâncias acima de 30 metros, utilizar condutores de seção maior. Por quê? Porque quanto mais você aumenta a distância, né, do quadro para, né, chegar no seu chuveiro, maior vai ser a queda de tensão. Então já observa aqui, ó. Por exemplo, se tiver uma distância muito grande, em vez de usar o cabo de 4 milímetros, eu já faço aqui, ó. Já uso de 6, tá? Esse aqui é um cabo de 6 milímetros, tá? Tranquilo aí? Então ter essa cautela também na questão da instalação do chuveiro. Então, dito isso, ó, vou até pegar aqui a câmera, tá? Para você dar uma olhada nessas dicas aí em relação à quantidade de materiais. Evidentemente, quando você for colocar a lâmpada, você vai ter também, né, a questão lá de onde você vai, né, fixar a sua lâmpada, né? A gente chama de bocal, né? Mas sabe que o nome técnico é receptáculo, né? Bonitinho. Então, basicamente você vai ter que listar isso aqui também. Então, essas dicas aqui em relação à lista de materiais e a observação de quando você for comprar, ter esses cuidados para não comprar, né, um material aí que você vai acabar não utilizando da maneira correta, tá bom? Lembrar também de fita isolante, né? O seu passa-fio, que vai fazer parte das suas ferramentas, você tem que ter também, vai facilitar muito o seu trabalho. Enfim, e suas ferramentas normais, né?
Eu peço que você já clique em gostei nesse vídeo e diga, né? Nos próximos vídeos eu vou estar respondendo as perguntas que vocês fizerem, né, aí nos comentários. Então é importante que você faça a pergunta. Professor, eu quero que você fale sobre isso, sobre aquilo, nessa série de aulas aí sobre elétrica residencial, tá? Beleza assim? E não esqueça de seguir a gente aí pelas redes sociais. O canal aqui que você está vendo a aula é o YouTube, youtube.com/, né, Jadson Caetano 92. O nome do canal é Universo da Elétrica, professor Jadson Caetano. Né? No Instagram, Universo da Elétrica. O Facebook aqui também, Universo da Elétrica. Né? Qualquer dúvida, ó, você vai entrar em contato pelo e-mail universidadelétrica.com ou pelo WhatsApp, tá bom? Uma dica rapidinha aqui, ó, para você, ó. Eu também, seu amigo professor Jadson Caetano, tenho um Instagram, tá bom? Que agora é Jadson Caetano 23. Basta você seguir lá, tá bom? Tá bom assim? Então me siga lá e qualquer dúvida é só entrar em contato conosco, beleza? Outro ponto importante, essa aula é um apoio aí do Universo da Elétrica.com, tá? A maior escola de elétrica online do Brasil, tá bom? Se você por um acaso quiser fazer algum curso, né? NR10, curso de comandos elétricos, automação, enfim, acesse esse site aqui, com certeza você vai encontrar, tá bom? Forte abraço, deixe seu like e até a próxima aula. Não esqueça de deixar seu comentário aí com a sua dúvida, que a gente vai respondendo aqui no YouTube, tá bom?